Senhor falou para mim: meu servo, fala para ele chamar os filhos dele para orar. Quando o Senhor falou assim, eu não sabia se ele tinha filho ou não. Aí eu perguntei, falei: irmão, o irmão tem filhos? Quando eu falei assim, ele deu uma olhadinha para a esposa dele, como se diz: que eu vou falar agora? Situação dos meus filhos? Glória ao nome do Criador. Mas mesmo de cabeça baixa, ele balançou a cabeça e disse: sim, irmão, nós temos 2 filhos, glória a Deus. Quando ele falou assim, nós que é crente, irmão, quer que todo mundo se salve, que todos orem. Aí naquela alegria eu virei para ele e falei: ô irmão, então chama lá seus filhos para orar junto com a gente também. Glória ao nome do Criador. Naquela hora ele tornou a olhar para a esposa. Tinha um corredor assim na casa, final do corredor uma porta fechada. Aquele servo de Deus não falou nada, de cabeça baixa ele saiu e foi até aquela porta que estava fechada. Começou a bater na porta, chamar os 2 moços pelo nome. A porta não abriu, os moços não respondeu. O servo de Deus ficou pior do que ele já estava. Aí eu percebi aquela situação, falei: Senhor, o que está acontecendo nessa casa? O Senhor falou dentro do meu coração: meu servo, chama o dono da casa, coloca ele do teu lado, bendito seja Deus. Pergunta para ele se ele já fez tudo o que ele podia fazer para os filhos dele. E se ele disser que ele já fez tudo, aí se não tem mais nada para fazer, pergunta para ele se ele sabe da glória. Porque se ele souber da glória, e agora chegou a minha vez de fazer. Glória ao nome do Criador. Rendo graças a Deus, irmão. Chamei o servo de Deus. Quando eu chamei, ele já veio chorando, as lágrimas caindo no corredor. Parou do meu lado. Perguntei para ele assim: irmão, o Senhor mandou te fazer uma pergunta por irmão. O irmão já fez tudo que o irmão podia fazer. Ele chorando, com as lágrimas caindo, disse assim: sim, irmão, tudo que eu podia fazer para os meus filhos eu já fiz. Agora não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer. Glória ao nome do Criador. E ele começou a chorar e soluçar naquela hora. Aí o Senhor falou para mim: então pergunta para ele se ele sabe da glória. Glória ao nome do Criador. A igreja sabe da glória. Glória ao nome do Criador. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Ele disse: eu sei da glória, irmão. Falei: então tá bom, se você sabe, eu vou te ajudar também. Todos nós que estamos aqui vamos começar da glória. Aí nós começamos assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouco, irmão, ouvi o barulho do trinco da porta que se abriu. Quando olhamos para a porta se abriu. Saiu um moço muito alto lá de dentro, que para mim olhar no rosto dele tinha que olhar para cima, muito forte, sua cabeça toda raspada, uma cicatriz no seu lado direito do rosto, e do pescoço para baixo o seu corpo todo tatuado. Já saiu tomado por uma legião maligna. Parou na minha frente e ficou me encarando. Glória ao nome do Criador. Mas naquela hora eu clamei pelo sangue do concerto eterno, o mesmo sangue que está cobrindo essa igreja aqui nessa noite. Glória ao nome do Criador. E essa mesma virtude que está aqui me tomou dentro daquela casa. Eu que era pequeno comecei a ficar grande, e aquele moço que era grande começou a ficar pequeno. Tem glória aí? Porque a prova estava grande, ela vai começar a ficar pequena agora. E você que estava pequeno, o Senhor vai começar a te levantar. Dá glória a Deus. Naquela hora que eu senti a força do Senhor, bendito seja Deus, lembrei de Davi e de Golias. O Senhor falou para mim assim: meu servo, segura na cabeça desse grandão, puxa ele para o teu lado, porque quando a testa dele encostar na tua testa, o que está em você vai passar para ele. Glória ao nome do Criador. Não pensei 2 vezes, segurei nas orelhas do grandão, puxei para o meu lado. Quando a testa dele bateu na minha, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Criador. Você sabe da glória, irmã? Você sabe da glória, irmão? Teu filho não está aqui, tua filha não está aqui, mas essa glória que está aqui vai lá, aonde ele estiver, e o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Então, graças a Deus, o grandão falando em língua do meu lado. De repente percebi que um vulto passou correndo do meu lado. Quando eu olhei, era o outro irmão que tinha saído do quarto correndo para a rua. Mas na mesma autoridade que o céu tinha me tomado, me tomou de novo. Virei para aquele moço e falei: moço, você também vem até aqui. Glória a Jesus. O moço virou para trás, parou na minha frente. Falei: olha aqui dentro do meu olho. Quando ele olhou, o grandão falando em língua do meu lado, falei para ele assim:
É teu irmão? É. Você viu o que Deus fez? Vi. Então abraça ele. Quando abraçou, Deus batizou o outro também. Glória ao nome do Criador. Vai dando glória que Deus vai tomar a tua família aqui nessa noite. Vai dando glória, vai dando glória. Não para de mandar o teu glória lá para cima, não. Quanto mais glória chegar lá em cima, mais glória Deus vai mandar aqui para baixo nesse culto, irmão. Então, graças a Deus, os dois abraçados falando em língua. Olhei para o pai e para a mãe, estava chorando, mas já não era mais um choro de tristeza, era de alegria. Você vai sair daqui chorando de alegria. Glória ao nome do Criador. De repente o pai e a mãe falando em língua. O que aconteceu? Quando eles conseguiram parar de manifestar, o servo de Deus virou para a esposa, deu um grito e disse: minha velha, você lembra quando esses dois moços eram crianças ainda? Um tinha 9 anos de idade, outro tinha 10. E nós fomos na cidade de Ribeirão Preto. E lá Deus tomou a boca de um homem de Deus, apontou para os dois meninos e disse assim: vocês estão vendo esses dois meninos? Hoje eles são crianças, mas eu, Deus, eu mesmo vou permitir que eles vão lá fora conhecer o mundo, mas nem que for no meio do mato vou encontrar de novo com eles. E nós estávamos no pé de uma mata fechada e a profecia se cumprindo. Dá glória a Deus, irmão. Dali a pouco a serva de Deus disse assim: é verdade, eu lembro. Como chamava mesmo aquele irmão que Deus usou para falar com os meninos? Vou falar o nome dele aqui hoje, porque naquele dia desta obra já fazia 9 anos que o Senhor tinha levado o servo de Deus, que está no repouso do justo. Como chamava mesmo aquele irmão? Falou para o esposo virou e disse assim: irmão Antônio caríssimo. Quando falou assim, minhas pernas balançou, porque era o meu pai, irmão.